últimos períodos da minha formação em História na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. Sou lagopedrense e estou realizando minha pesquisa de TCC para produzir a minha monografia. E o tema escolhido é em relação à arqueologia aqui da nossa região, do município Lago da Pedra e os povoados circunvizinhos que pertencem a este município. E esse tema é um tema que se relaciona com minha trajetória acadêmica no museu, que é o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, no qual eu pude ter um contato com o acervo arqueológico do estado do Maranhão e produzir muitas reflexões. E durante o estágio seu dentro lá do Centro de História Natural do Maranhão, o que te fez despertar para que Lago da Pedra seja o foco dessa sua pesquisa? Bom, a história, ela se liga com a nossa intimidade, com o nosso sentido de existência. E no acervo tem um objeto que está exposto, que é um machado indígena, que acompanha um texto mencionando que ele foi encontrado em Lago da Pedra. Além de que tem uma urna que também porventura foi exposta. E esses objetos me fizeram criar o desejo de investigar mais profundamente os seus significados, os seus horizontes, quem teria pertencido a esses objetos num olhar mais profundo. E aí dessa maneira eu percebi que eles tinham sido doados por você, entrevistador Josélio Vieira, e a partir daí se começou uma trajetória de elaboração de fontes históricas, de entrevistas, para que aos poucos esse caminho pudesse ir sendo construído. Você já teve dentro do Departamento de Cultura do município, já teve com a prefeita, e aí o que você conseguiu agregar de valores dentro dessa sua pesquisa? Certo. Então, assim, nós vemos pela antropologia, pelas ciências sociais, que o conhecimento humano, ele é produzido pelo meio científico, mas pela população, por cada pessoa. Nesse sentido, eu fui me aproximando e mobilizando com o município, tanto com a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, até mesmo com a prefeita, que eu estive a conversar estes últimos dias, e muito especialmente também com os professores, na figura do meu pai, Elias Serafim, que faz parte da URI, do professor Nascimento, e de muitos outros que acompanham e me incentivam enquanto professor. E nessa mobilização eu fui percebendo que o horizonte e a vontade social de se pensar sobre esse conhecimento e de se investigar essa história é muito grande. Então existe a possibilidade de fazer um trabalho que se relaciona com vários setores do município na produção e construção desse conhecimento. Você acredita que Lago da Pedra pode ser uma cidade polo, onde se possa construir um museu que sirva de espelho e a célula multiplicadora que possa levar até os outros municípios? Com certeza, dentro do cenário do Maranhão, os outros espaços que já veiculam esses conhecimentos e mobilizam esses saberes, como São Luís, que é o polo científico, cultural, político do nosso estado, Caxias também, que tem o Memorial da Balaiada, eles estão em polos distantes. A nossa região tem um valor cultural específico que nos une, que nos relaciona, e que também pode ser um polo que produza esse ambiente, um museu, que nossos alunos, nossas crianças, nossa população possa frequentá-lo e possa ser um veiculador de ações nos municípios vizinhos. Eu vejo que você tem o dom para escrita e para desenhar. Você já andou criando aí umas historinhas assim, embasadas assim Sim. Mostra aí pra gente aí o que se trata. Eu me considero um pesquisador educador, porque ao mesmo tempo que nós investigamos a ciência, é importante veicular uma linguagem para todo mundo que possa querer saber um pouco mais. Então aqui eu tenho duas tirinhas, uma em processo e outra concluída. Esta daqui fala sobre as pedras de raio, porque a população, muitas das vezes, no senso comum, conhece objetos arqueológicos como pedras de raio ou de curisco. E aqui nós temos uma tirinha que conta a explicação mítica que um raio atinge uma árvore e ao atingir, uma pedra desce na ponta desse raio numa profundidade de 7 metros de fundura. Logo, 7 anos depois,
um lavrador, um agricultor, alguém que esteja naquele local pode encontrar esse objeto. Ao mesmo tempo, nós temos o saber científico que mostra que muitas dessas peças elas pertenciam a objetos, à cultura material arqueológica de um passado muito distante, seja de 2.000, 3.000 até 5.000 anos atrás, o que é muito distante. 5.000 anos atrás, nós teríamos os egípcios no continente africano. 2.025 anos atrás é o ano que Jesus Cristo nasceu no Oriente Médio. Então, paralelamente, nós temos uma história acontecendo aqui, que é uma história antiga, que caminha ao lado de muitas outras histórias antigas na Europa, no continente africano. E aqui tem outra tirinha que mostra a minha relação mais íntima com essa pesquisa. Quando eu tinha 10 anos de idade, banhando no criatório de tambaqui da casa do meu avô, o meu primo encontrou um batedor indígena, um objeto arredondado. E foi nesse momento que meu avô Joaquim Serafim Neto fez a primeira explicação, que era uma pedra de raio ocurisco que atingiu aqui a região. E assim nasceu, ali na infância, a primeira relação com a pesquisa. Esses artefatos indígenas, existem vários modelos dele. Dá para ti, academicamente, mostrar um pouquinho dessas peças nossas aqui, tentar explicar para os nossos espectadores? Aqui a gente tem 4 exemplares, são objetos em pedra. Aparentemente, nós temos aqui possivelmente sílex, aqui a conhecida pedra-sabão. E como é que esses objetos eles eram feitos? A gente tem o que se chama de pedra polida. Você pode olhar o acabamento dela, ó. É um objeto maciço, único em pedra, feito por mãos humanas, como as nossas, de Homo sapiens sapiens que viveram aqui. E elas têm uma ponta afiada, um formato e um valor estético. Como é que esse objeto seria em vida? Ele teria um cabo de madeira que daria um suporte a ele para que ele fizesse um movimento com o uso de matar um animal, de abrir uma coivara, que era uma roça antiga que os indígenas faziam para poder plantar o milho, a mandioca e muitos outros insumos alimentícios que eles manejavam, caçar a cutia, caçar o porco selvagem, espantar a onça. Então esses objetos, eles têm formas específicas que revelam alguns sentidos de quem teria os produzido. Então a gente vê esse daqui, por exemplo. A arqueologia ela possui uma análise muito ligada a observações que nós podemos produzir ali pela sensação. Então você vê aqui esse objeto, ele tem uma ponta bem afiada, aqui uma base, e que certamente ele pode ter sido algum para poder tirar a vida de um animal, né? Poder abater. Já esse outro aqui, ele tem 2 asas, e aí por outros exemplos, em referência a outros objetos pesquisados, a gente tem essa base aqui, são chamadas de 2 asas, e essas 2 asas elas teriam um contato maior para poder prender no cabo de madeira, assim como nesse desenho, é o mesmo objeto representado aqui nessa figura. Então, essas ferramentas aí, elas podem ter sido usadas há milhares de anos atrás. Exatamente. Quando nós olhamos para os materiais químicos do planeta Terra, os materiais orgânicos, eles se decompõem. Que no caso seria a madeira que se segurava. Decompôs. Então, assim, nós temos materiais orgânicos e inorgânicos. Aqui esses objetos são minerais, compostos minerais de blocos que os indígenas pegavam ao leito dos rios, ou em locais específicos onde a concentração é maior. Eles buscavam esses materiais e eles lapidavam e pegavam ali areia, outros materiais ao leito dos rios, e nessas oficinas eles davam essa forma e esse polimento. E esse material em pedra, ele resiste à decomposição do tempo, à passagem de milhares e milhares de anos. Já o cabo de madeira, que acompanhava esse mesmo machado, como ele é um material orgânico, ele é retirado de um ser vivo, de plantas, ao longo do tempo, a decomposição, o intemperismo das chuvas, do vento, do sol, a umidade, faz com que a maior parte do material orgânico ele seja perdido. Então, da mesma forma, as ossadas de quem produziu esses objetos, elas se decompõem facilmente. Se eles tinham vestimentas, se eles tinham adereços,
como nós podemos olhar para os nossos indígenas hoje em dia, aqui próximo da região, tem os Canelas e Guajajaras no município Barra do Corda, eles produzem cestarias, assim como também como muitas comunidades que aprenderam com os indígenas. Mas a cestaria, por exemplo, assim como plumagens, ela sofre esse processo de decomposição muito facilmente. Então, para a arqueologia, a cerâmica e materiais em pedra, eles são importantíssimos para evidenciar e reconstruir esse passado. E Gustavo, para a gente encerrar esse assunto aqui ligado à arqueologia e antropologia, você teve como estagiário no Centro de História Natural, teve lá com o professor Sim. Deusdete, um grande amigo, e você deparou com a nossa urna, que é um achado aqui da nossa região, que a gente teve a felicidade de botar a mão nele e a gente levou para o lugar certo, né, encaminhar para as autoridades. E você teve contato visual com ela, o que eles dizem, o que pode ser aquela peça? Bom, tá lá sobre a tutela do Centro de Pesquisa em São Luís, essa urna funerária encontrada no povoado Sabesa. Ela tem uma dimensão mais ou menos como desse cofre, mas rapidamente maior e um pouco mais achatada. E ela foi feita em cerâmica. O que é a cerâmica? A cerâmica é uma tecnologia produzida pelas sociedades humanas, que teria se originado em diferentes culturas. Então, em todos os continentes é evidenciado a produção desse material. Então, vejamos, hoje em dia a gente tem esse mesmo material, só que de outra forma, seja cerâmicas de vidro, de porcelana, e o plástico, que na nossa era moderna e contemporânea, ele entra e passa a desempenhar essa função amplamente. Mas no passado, para guardar um alimento, para poder guardar uma caça, para poder levar água, era o objeto primordial. Então ele é feito se pegando a argila, se colocando um antiplástico para dar liga e que a cerâmica asse sem se rachar. Era assado em fornos tradicionais, a céu aberto, com lenha. E essa urna, especialmente do povoado, ela é uma cerâmica assim classificada porque ela provavelmente era um espaço onde foi enterrado um corpo humano. Então, os antigos, esses indígenas, eles tinham cuidado com seus entes queridos. Então, eles pegavam esse corpo, eles tinham manejo de colocar os restos humanos nessa urna, de fazer um processamento, depois retirar esse mesmo material e recolocar ele em outro local, em outro enterramento. E dessa forma, através dessa urna se revelam muitas informações. Outros detalhes técnicos. A urna, ela tem alguns elementos que podem ser estudados nos horizontes arqueológicos. Ela possui carena, mais ou menos na área central, que é um pequeno declive que expande para fora o corpo dela, um achatamento. Possivelmente ela foi feita na técnica de roletado, no qual você pega a argila e faz várias roletinhas e que vão sendo montadas em várias camadas para depois serem alisadas. Além de que ela tem uma borda que transborda para fora. Essas técnicas, por exemplo, elas ainda são conhecidas de outras formas. Em Alcântara, ainda hoje existem comunidades quilombolas que fazem cerâmicas com essa técnica roletada. Então a gente tem aí um conhecimento ancestral que se relaciona e atravessa o tempo em várias populações. Você chegou a ver alguma tintura, alguma marca assim, que possa identificar de que etnia? Bom, é sempre importante, né, a gente tentar investigar a que grupos, a que horizontes esses objetos possam ter pertencido. Pelo que eu vi até o momento, ela possui um pouco de engobo, que é uma pintura branca, ela é rapidamente mais clara, mas eu não evidenciei uma pintura vermelha, uma pintura preta, que se relaciona aqui no Maranhão a algumas tradições cerâmicas, mina, os tupinambás da ilha de São Luís, na ilha de Upoaçu, por exemplo, que pintavam suas cerâmicas com tinta vermelha e preta, mas pelas características possíveis, se tem pensado que seja um horizonte proto-tupi. O tupi é um ramo linguístico e de estudos definidos que apontam uma expansão que veio da região amazônica e que percorreu até ali onde hoje é São Paulo e pelo Nordeste, depois posteriormente se reencontrando. Então essa matriz, que também é de onde se originam os tupinambás e onde se enquadram famílias linguísticas
e étnicas de hoje em dia, como os Guajajara, os Kaapó, é o ramo que se tem imaginado como formativo de onde se originam essa cerâmica e possivelmente os machados em pedra também. Mas uma coisa é certa, muitos estudos ainda estão por vir e devem ser realizados sobre essa história. E para a gente ter uma especulação de momento, aquela peça, esse artefato, ela, pelo exame de radiocarbono, carbono 14, para datar a idade, será se é antes do descobrimento do Brasil? O mais provável, tanto pela análise dos documentos históricos, como pelo sentido arqueológico, é que sim, esses objetos, provavelmente, bem evidenciadamente, eles são anteriores à chegada dos europeus aqui no território, que chegam inicialmente no litoral, na ilha de Upon-Açu, e aos poucos vão colonizando os interiores, tanto pela Baixada Maranhense como pelo rio Itapecuru, que tem uma influência na nossa região, e posteriormente o rio Grajaú e Mearim, que são os últimos eixos da colonização do Maranhão, porque até mesmo o sul foi anterior a esta região. Mas, pelas características dessa cerâmica e das pedras, e até nas futuras datações que podem ser feitas a partir dos científicos de pesquisa, os científicos acadêmicos que estão por vir, pode ser feita uma aproximação mais específica da idade desse objeto. Mas o que nós podemos avaliar é que são de milênios mesmo, mais de 1000 anos certamente. E voltando ao início do século passado, Lago da Pedra, o início da sua colonização é datado da década de 1920 para cá. Você também pretende abranger dentro dessa sua pesquisa científica a história da colonização do Lago da Pedra? Sim, com certeza, porque quando nós paramos para olhar para estes povos aqui, eles também são ancestrais nossos. Os estudos apontam que todo morador do Brasil, todo ancestral, ele está no DNA indígena, que por sua vez está na nossa formação, que é formada pela origem europeia, pela origem africana e pela origem indígena aqui das Américas. E uma vez que esses objetos eles são encontrados pelos moradores, desde a formação do município até os dias de hoje, que continuam a ser encontrados, uma vez que aqui foi amplamente ocupado no passado, eu acredito que é interessante fazer essa interconexão, porque a nossa sociedade hoje tem muito a aprender com o que se processou no passado. Então, certamente, o processo de ocupação desse território, que tinha muitos lagos, que tinha uma vegetação que transita entre a Amazônia e o Cerrado, com muitos animais da fauna local, é passível de se analisar estes processos, porque um local na arqueologia que é propício à ocupação, ele provavelmente sempre será propício à sua reocupação. Então, a escolha desses antepassados de morar aqui, possivelmente foi a mesma escolha que os nossos colonizadores também fizeram. Os recursos do lago grande que existia no Lago da Pedra, os outros lagos dos municípios vizinhos, como aqui a Lagoa da Cutia, a Lagoa Grande, o Lago do Junco, o Lago dos Rodrigues. É uma região que o ser humano encontra ali o recurso para ele poder ocupar e viver. E hoje nós temos uma sociedade moderna que produz novos significados culturais, políticos, sociais, mas que pode se valer desses estudos. Pois é, Gustavo, de já quero agradecer pela entrevista e quero lhe dizer que o que tiver no nosso alcance dentro desse contexto aí, você pode nos procurar, esteja à vontade, nós estamos aí à sua disposição. Eu agradeço também pela entrevista e fico muito feliz com a curiosidade de quem quiser se envolver com esse processo do conhecimento. Então, vamos ser agentes multiplicadores e com fé em Deus nós vamos instalar nosso museu aqui, a gente vai resgatar muita coisa da nossa história e servir para as gerações futuras. Obrigadão, Gustavo. Abraço.